Bom dia, gente. Como o pastor Everson falou, a gente vai começar hoje essa nova série chamada Nova Mentalidade. E aí eu vou te pedir para já abrir sua Bíblia lá em Filipenses, porque Filipenses vai ser a carta que vai ser balizada tudo isso que a gente vai refletir nesses próximos domingos. E especificamente nesse domingo, o título dessa ministração se chama Uma Realidade Invertida. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí e volta para cá para a gente continuar a conversar um pouco sobre isso. Provavelmente você na sua vida já conviveu com uma pessoa que parece que ela está fora da realidade do que está acontecendo naquele momento. Vou explicar um pouco melhor. O que seria isso? Sabe aquela pessoa um pouco sem noção, que parece que não... Aquilo que está acontecendo lá naquele ambiente, parece que ela está completamente fora daquela realidade. Ela não está lá. Ela está lá só de corpo presente. Então essa pessoa, ela está literalmente fora do que está acontecendo lá. Vou explicar talvez um pouco melhor para te pensar em alguém que possa ter acontecido isso um dia. Sabe aquele dia no teu trabalho, ou talvez numa rotina muito puxada, que, cara, você não está com tempo para nada. É o dia que está tudo super cronometrado, as coisas estão super em cima uma coisa da outra, e se tu atrasa um compromisso, o próximo compromisso já fica atrasado, e assim vai. Aí essa pessoa chega pra ti e fala assim, dá uma ajuda com tal coisa. Aí tu fala assim, dá. Aí tu vai lá, ajuda, fala assim, cara, mas eu tô muito, minha agenda hoje tá super apertada, então não dá tempo pra eu ficar te ajudando muito. Aí tá, passa meia hora depois, a pessoa assim, ô Paulo, cara, deixa eu te contar uma história, tá? Não sei o que assim, cara, eu já te falei, não dá, hoje não dá, eu tô ocupado, agora não dá. Aí a pessoa de novo, lá pela terceira, quarta vez, e aí tu já perde completamente a paciência. Cara, eu já te falei que eu tô sem tempo. Já não te falei que tu tá com falta de coisa pra fazer, porque tá todo mundo com um monte de coisa pra fazer, tá com um monte de coisa pra resolver. E a pergunta que a gente chega a pensar, a fazer é o seguinte, cara, qual é a realidade que você tá vivendo? É isso que a gente pensa, talvez, às vezes a gente não fala, mas assim, cara, qual é a realidade que essa pessoa tá vivendo? E eu quero que, nesses próximos minutos, quero que a gente tenha essa frase na nossa cabeça durante toda essa ministração. Qual realidade você está vivendo? E pensando nisso, em cima dessa pergunta, a carta de Filipenses dá quase vontade de falar para Paulo assim, cara, qual é a realidade que tu está vivendo? Por quê? Paulo, quando a gente olha para essa carta, é quase como se fosse uma realidade paralela daquilo que o próprio apóstolo Paulo está vivendo. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas quando a gente olha para outras cartas desse apóstolo, a gente vê alguns pontos muito claros em tudo aquilo que ele está tentando ensinar, em tudo aquilo que ele está tentando edificar na igreja. E, por exemplo, Paulo lá em Romanos, a gente vê um homem culto, altamente acadêmico, doutrinário. Então a gente vê um homem ali no começo da sua jornada cristã, recém-convertido ao cristianismo. Então ele está com toda aquela bagagem que ele tinha do judaísmo, de ser um cara muito inteligente, um cara super dotado. Então ele usa isso doutrinariamente para dentro da igreja. Ele pega todo o conhecimento que ele tem em Romanos para a igreja de Roma e ele faz um ensinamento muito doutrinário. Tanto que até hoje, se a gente, e talvez isso pro longo de todo o resto da eternidade, a gente vai ver que a carta de Romanos é uma carta muito específica sobre a salvação pela graça. Então, é isso que Paulo vai falar em Romanos. Doutrinário, pá. Agora, quando ele vai lá para Coríntios, a gente já vê um cara irado, zeloso e super enérgico naquilo que ele está ensinando. Então, a igreja de Coríntios foi uma igreja que trouxe muito trabalho para Paulo, mas muito trabalho. Então, ele está extremamente irado com aquele pessoal e fala assim, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? A igreja estava com um sério problema nas questões morais, então Paulo vai trabalhar muito forte as questões morais nessa igreja. Tanto que, quando a gente pensa nos versos talvez mais marcantes de Coríntios, se não tiver amor e tal, toda aquela história. Só que
se a gente parar para pensar no contexto, do jeito que Paulo está falando, a gente começa a ter uma ideia um pouco diferente do que essa, sabe, meio poliana, assim, deitado numa rede, escrevendo, meus irmãos, se não tivesse amor. Não, ele está falando assim, ó, gente, se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse tal coisa, se eu não tiver amor, eu não adiantaria de nada. Então, pelo amor de Deus, comece a amar uns os outros aí. É esse o tom da carta de Coríntios. Agora, quando a gente vai para a carta de Filipenses, a gente está vendo um amigo. É isso que Paulo é em Filipenses. A gente está olhando lá um Paulo amigo. E ele está algemado, ele está preso, e por isso que é uma realidade paralela. Um homem encarcerado, um homem que em alguns dias tinha apanhado, sem poder apanhar, porque ele era um cidadão romano. Então, tudo de errado que podia estar acontecendo com a vida de Paulo, estava acontecendo enquanto ele estava escrevendo essa carta para os filipenses. E por isso que essa realidade é tão paralela para a gente. E aí lá no capítulo 2, não precisa abrir, pode seguir comigo, essa aqui é como se fosse um poema escrito por Paulo, e tudo aquilo que ele quer escrever, toda a ideia que ele vai trazer para essa igreja, é baseado nesse texto, lá no versículo 6, que fala assim, ó, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar mais alto, a mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse versículo é o que vai balizar toda a conversa de Paulo nessa carta de Filipenses. Tudo vai orbitar em cima disso. E no capítulo 1, ele começa falando algumas coisas para os irmãos, e uma das primeiras palavras que ele fala assim, Paulo e Timóteo, que Timóteo estava junto com ele nesse período, e ele fala assim, ó, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Essa é a primeira frase que começa a carta de Filipenses. E se a gente começa a parar para pensar de alguém que estava preso, de quem que ele era escravo naquele momento? Ele era um escravo do lugar que ele havia sido preso. Não existe uma constatação de qual lugar especificamente ele era. Mas pelo fato de ele estar preso, ele era escravo daquela cidade, ele era escravo daquele lugar. Só que o que ele fala assim, ó, não, eu não sou escravo de onde eu estou agora, eu sou escravo de Cristo. E quando a gente pensa em escravos, normalmente a gente, com a nossa cabeça aqui do Brasil, a gente já pensa na escravidão dos africanos e tal, mas não é essa escravidão que Paulo está falando aqui. Diferente da nossa cabeça em relação a isso, os escravos naquela época eram como se fossem trabalhadores que tinham salário, e alguns, dependendo da classe social em que esse escravo era, quem que era dono desse escravo, o escravo ele tinha até mais dinheiro do que um plebeu. Ele poderia comprar a liberdade dele. Então, naquele momento, o que Paulo está falando assim? Ó, gente, eu sou escravo de Cristo. Eu tenho um dono. Não um dono que me quer mal, não, mas é um dono que eu encontro no senhorio de Cristo a satisfação que eu preciso encontrar. Eu encontro em Cristo a satisfação que eu não encontro em outro lugar. E nisso, ele vai começar, a partir do verso 3, falar o seguinte: todas as vezes que eu penso em vocês, dou graças a Deus. Sempre que oro, peço a todos com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, das boas novas desde o primeiro dia até agora. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que estava auxiliando ele em todo o seu processo missionário. A igreja de Filipenses foi uma igreja que investiu muito no ministério de Paulo, então ela tinha um ponto de contato muito grande, um ponto de reconhecimento, de amor por esse apóstolo muito grande. E a gente começa a pensar, no final das contas,
por que que essa carta foi escrita? Por que que ele decidiu escrever isso? Porque se não era para corrigir as relações pessoais como Coríntios, se não era para corrigir questões doutrinárias como lá em Romanos, por que que ele decidiu escrever essa carta? E a resposta é muito clara. Ele escreveu essa carta para encorajamento. Foi para isso que ele escreveu Filipenses. E a gente precisa pensar o que estava acontecendo com uma igreja para que o seu pastor, aquele que era responsável por plantar essa igreja, preso, encarcerado, com as piores condições possíveis, escrevesse uma carta de encorajamento. Naquele momento, a igreja estava sofrendo talvez o seu auge da perseguição. A igreja em Filipos era considerada a pequena Roma. Então, como pequena Roma, o nível do Império Romano naquela cidade era muito grande. Então, a gente pode ver que ali começa a surgir uma igreja com medo daquilo que estava para acontecer, com medo de toda a perseguição que eles iriam sofrer, com medo de tudo aquilo que poderia causar, porque a igreja estava sofrendo por causa da sua fé. A igreja estava lá, sofrendo com risco de morte a todo momento, e isso fez com que os seus discípulos daquela igreja, eles começassem a parar de se encontrar, eles pararam de começar a cantar junto, e foi isso que Timóteo chegou falando para ele, falou assim, Paulo, a situação lá tá complicada, o pessoal não está mais se juntando tanto, o pessoal está com medo do que pode acontecer, porque eles estão olhando para ti, tu tá preso, velho, e tu tá preso com grande possibilidade de morte, ou tu morre aqui, ou tu sai, porque tu não vai ficar aqui muito tempo. É só essas duas possibilidades. Então Paulo olha para isso e fala assim, ó, não, eu preciso encorajar essa galera. Não, eu preciso falar com esse povo que está sofrendo por causa da sua fé e eu preciso encorajar eles. Porque eles já não estão mais falando sobre a obra de Cristo, eles já não estão mais falando sobre a principal coisa da nossa fé. A gente precisa estar junto nesse momento. E o medo estava tomando o coração da igreja de Filipos. O medo começou a tomar o coração deles. E aí, eu trago para a gente isso. Quando a gente olha para as coisas que acontecem ao nosso redor, quando a gente começa a olhar as coisas que não vão tão bem quanto a gente esperava, alguns medos começam a surgir no nosso coração. Assim como o medo que estava surgindo no coração desses irmãos, o medo também ele toma um lugar no nosso coração. A gente tem medo do que vai acontecer com a nossa família, a gente tem medo do que vai acontecer com nossos filhos, a gente tem medo do que vai acontecer com o nosso trabalho, e quando a gente olha com tanto medo ao nosso redor, a gente querendo que tudo vá bem, e é óbvio que é importante que você queira que a sua vida vá bem, é importante que você queira que o seu relacionamento vá bem, mas as coisas começam a acontecer, e esse medo não pede licença. Ele simplesmente entra no nosso coração, toma conta do nosso coração e assume um espaço que a gente se vê assim, o que eu faço agora? Porque o medo já tomou conta. E era isso que estava acontecendo com eles. E aí a gente começa a pensar coisas do tipo, será que eu estou no lugar certo, no lugar que eu realmente deveria estar? Será que esse trabalho que eu deveria estar? Será que esse lugar que eu decidi mudar? Será que a cidade que eu estou? Cara, será que é isso aqui onde é que eu deveria estar? Outra pergunta que a gente começa a ter nesse momento, será que eu deveria me esforçar tanto para esse relacionamento dar certo? Pô, parece que só tem uma pessoa tentando fazer um negócio dar bom, parece que só tem uma pessoa aqui disponível, querendo que as coisas aconteçam. Será mesmo que é só eu que vou fazer esse negócio dar certo? E outra pergunta que vem no nosso coração também, será que eu deveria ter começado isso? Talvez você começou a empreender, talvez você começou a buscar novos rumos profissionais, talvez você começou um relacionamento, um namoro, enfim, cara, assim, pô, será que eu deveria ter começado isso aqui que eu estou começando? Isso é tudo por conta do medo. E aí, nessas horas, a gente começa não só duvidar da nossa capacidade, mas a gente começa agora a duvidar também daquilo que a gente vive com Deus. A gente começa a olhar para o Senhor e falar assim, ó, cara, será mesmo que tudo que eu vivi com Deus, será tudo que o Senhor fez na minha vida, pô, será que o Senhor esqueceu de mim? Será
que isso pode estar acontecendo. E aí a gente começa a ter medo porque a gente não acha que mais a gente é crente, a gente começa a pecar e a gente fica com raiva porque a gente peca, a gente começa a ficar com raiva porque a gente quer pregar uma coisa, a gente quer viver uma coisa, a gente não consegue viver. E isso tudo começa a entrar no nosso coração. E agora, além de medo que a gente tinha antes, além do medo de tudo, da vida, a gente começa a sentir culpa. A gente começa a se sentir culpado agora. Se não fosse só bom ter só o sentimento de medo, agora a gente tem um sentimento de culpa. Porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente queria, a gente não consegue viver da forma que a gente gostaria de viver. E é nessa hora que a gente precisa olhar ao nosso redor e ver pessoas que irão nos encorajar nesse momento. É nessa hora que a gente precisa olhar ao nosso redor e ver que existem pessoas que vão nos lembrar da obra de Cristo. E ele vai escrever o seguinte, no versículo 6. Eu tenho certeza, fala comigo, certeza. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. O que Paulo está nos lembrando aqui é que mesmo no sentimento de culpa, mesmo no sentimento de medo, existe uma obra que está sendo feita em nós. Existe uma obra em Cristo, e essa obra, diferente das obras que a gente às vezes vê em casa, né, que sempre dá um caos, essa obra que Cristo está fazendo, ela é uma obra perfeita. Ela é uma obra que a cada dia que nós andamos, a cada dia que nós conhecemos o Senhor, a cada dia que nós nos relacionamos com a sua igreja, a cada dia que a gente se envolve em intimidade com Deus, a gente começa a ter o entendimento que essa obra que o Senhor está fazendo em nós é uma obra perfeita. Mesmo nós sendo pessoas falhas, mesmo nós sendo pessoas que não conseguimos viver aquilo que a gente gostaria de viver, mesmo a gente sendo pessoas que quando a gente olha para dentro de nós, a gente olha assim, meu Deus do céu, eu não consigo viver aquilo que eu gostaria de viver porque os pecados que eu tenho, tudo aquilo que eu estou tentando buscar, se depender de mim. Mas agora, quando eu dependo do Senhor e quando eu lembro que a sua obra é perfeita, aquela obra que foi redentora na cruz, ela é perfeita, isso nos lembra que a vida cristã, o mais incrível de que a gente pode olhar para isso é que Deus nos escolheu para um propósito que vai além dos nossos medos e vai além das nossas incertezas. Porque se a igreja de Filipenses estava lá com medo, estava com incerteza em relação ao futuro, Paulo vai lembrar assim, ó, ei, lembra que quem está construindo essa obra não sou eu, Paulo, que estou aqui preso. Quem está construindo essa obra é o próprio Senhor. Então agora para de olhar para aquilo que os romanos estão fazendo para vocês, para de olhar para as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Isso não é fácil, isso é difícil, mas o que Paulo está nos convidando a fazer é o seguinte, olha para Jesus pregado na cruz. E lembra que nele há solução para todas as dores da nossa alma. Quando eu olho para Cristo e eu olho para dentro de mim, eu vejo as dores, os meus pecados, eu vejo que em Cristo, essa obra perfeita que está se realizando, eu posso olhar para a cruz do Calvário e falar assim, ó, graças a Deus, porque o Senhor proveu uma obra perfeita e eu tenho certeza que essa obra vai se realizar na minha vida. Olhar para Cristo no dia que a minha fé está abalada, olhar para Cristo no dia que eu às vezes nem queria ter nascido, olhar para Cristo no momento em que eu estou sofrendo perseguição, olhar para Cristo nos piores momentos da minha vida me faz olhar para essa obra e me lembrar que a realidade que eu estou vivendo hoje, ela é uma realidade invertida do que está acontecendo. Porque a realidade que Deus traz para mim, a realidade que Deus pode prover para mim, é uma realidade que quando eu olho para o meu redor não faz sentido. Sabe, a gente até queria que as coisas não acontecessem. A gente queria que tudo isso passasse, mas a boa notícia é que Deus não se engana. Quando Deus deixa com que coisas no mundo aconteçam na nossa vida, a gente precisa lembrar de uma coisa, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, amoroso, paciente, fiel. Isso não muda. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou para a igreja de Filipenses, o Senhor não mudou para nós. E é isso que precisa entrar no nosso coração. E aí ele vai continuar falando,
Eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como cristãos, nós somos chamados para viver uma vida que a realidade que a gente está vivendo agora é uma realidade que não faz parte do que Cristo tem para nós. Mesmo que isso não seja fácil, mesmo passando por tantos problemas, como que Paulo teve a coragem até mesmo de falar para essa igreja assim, ó, ei, faz o seguinte, cresçam em conhecimento, cresçam em discernimento, deixa que os frutos de justiça caiam sobre vocês. Os frutos de justiça que para eles não estava rolando não, gente. Na verdade, estava rolando muito fruto de injustiça. Porque eles estavam sendo perseguidos, e aí Paulo assim, ei, sejam cheios do fruto da justiça. Lembrem disso. Porque a realidade que Deus preparou para eles é uma realidade onde... Tem um ponto que é um pouquinho mais para frente, a gente vai falar nas ministrações mais para frente, mas tem um ponto que Paulo fala assim, ó, ei, para mim morrer é lucro. Sabe, eu estou preso aqui. Se eu morresse, para mim, nossa, seria muito melhor se eu morresse. Gente, vocês não têm noção, eu já teria com Deus, já teria passado esse negócio aqui. Mas eu ainda estou vivo aqui por causa de vocês. Eu ainda estou vivo aqui, eu ainda estou sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu já estou tomando os tapas na cara que eu estou tomando por causa de vocês. Então para com esse medo que vocês estão com dozinha de mim. Ai, pô, Paulo está lá preso, meu Deus. Não, enche o coração de vocês de conhecimento. Enche o coração de vocês de discernimento. Enche o coração de vocês com justiça. É isso que o Senhor convida a gente viver. Uma vida satisfeita em Cristo. Por quê? Por que nós precisamos viver satisfeitos em Cristo? Não satisfeitos no nosso trabalho, não satisfeitos na nossa família, mas satisfeitos em Cristo. Porque a realidade do Evangelho, a realidade das coisas, ela toma outras cores. Quando a gente olha para o Evangelho, na realidade que o Evangelho propõe, e quando a gente olha para a realidade ao nosso redor, a gente vê tudo com outras cores. E a gente pode pensar isso porque na realidade do Evangelho, quem é que está preso é que consola quem está livre, quem está solto. Paulo está consolando seus irmãos e é Paulo que está preso. Na realidade do Evangelho, o fraco se torna forte. E a gente pode pensar, como eu falei no começo, não, é sem noção pensar isso, mas essa é a realidade do Evangelho. Porque na verdade do Evangelho, na realidade, o coração quebrantado é o que cura o coração endurecido. E o que eu quero que a gente saia daqui hoje, que entre no seu coração, que o Espírito Santo fale com você, é que você mude a sua mentalidade no sofrimento. Quando você olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, quando você olhar para as coisas que não estão se encaixando do jeito que você acha que deveria se encaixar, quando as coisas não estão indo tão legais assim, eu quero que você olhe para isso, como se fosse, te colocasse para fora dessa realidade e falasse assim, cara, onde que está a obra de Jesus aqui? Aonde que a obra de Jesus está aqui nesse meu relacionamento que está um caos? Aonde está a obra de Jesus aqui quando eu estou cogitando sair de casa porque eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha esposa? Onde está a obra de Jesus aqui quando eu não tenho mais paciência com meu filho? Onde está a obra de Jesus na cruz onde eu não tenho mais vontade de levantar da cama para ir trabalhar? Onde está o sacrifício de Jesus isso? Aonde está a obra de Jesus? E que nessa saída, nesse momento que você sai dessa realidade e você entra nessa realidade invertida que somente a cruz de Jesus pode fazer, você pense assim, como que eu posso mudar a minha mentalidade no sofrimento? Tem uma música muito antiga já, do Stênio sabe, pastor? Stênio Marcius, né? Isso, então é isso aí. Ele tem uma música que se chama O Tapeceiro. A tapeçaria, ela é feita de trás para frente. Então, a pessoa que está fazendo, a pessoa que está montando aquilo, ela não vê a obra pronta até terminar de trás, a parte de trás.
E aí ele vai falar sobre isso, de que esse tapeceiro está alinhando todas as coisas, está passando a linha. E às vezes essas linhas mais escuras, como se fossem os nossos dias mais escuros, os dias mais sombrios, são tão importantes como as linhas douradas, como os dias dourados. E aí quando esse tapeceiro termina toda a sua obra, e a gente tem a possibilidade de olhar essa obra, não mais de trás, mas agora eu posso ver essa obra de frente. Eu posso ver que essa obra foi completa, porque quem está fazendo essa obra é Cristo. E que o que Cristo está fazendo é uma obra perfeita. Então, quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para as coisas que estão acontecendo, lembra de uma coisa: a obra de Cristo é perfeita. E aquele que começou é fiel para cumprir. E eu quero terminar repetindo, basicamente, o texto que a gente leu no versículo 6, que fala: eu tenho certeza. Certeza, não é dúvida, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais culpa. Por quê? Porque o meu coração que antes era tomado de medo, o meu coração que antes era tomado de culpa, agora o meu coração é tomado de certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Quero te convidar a você ficar de pé. Quero te convidar agora que de verdade você possa olhar para as coisas que estão acontecendo agora na sua vida, as coisas que estão acontecendo na sua semana, e veja assim, cara, onde que as coisas estão desencaixadas. Talvez eu não sei aquilo que você está buscando, eu não sei aquilo que você está passando de dificuldades, mas eu quero te convidar a mudar sua mentalidade nesse sofrimento. Que você olhe para aquilo que Cristo Jesus fez e se lembre todos os dias, no pior momento da sua vida, no pior momento, no dia mau, no dia que, à noite quando você vai dormir, que você não para de pensar nesse problema que está aí na sua cabeça. Você comece a olhar aonde Cristo está nessa obra perfeita. Vamos orar juntos. Pai, que nessa noite, nessa manhã, Deus, essa palavra possa tocar os corações dos nossos irmãos, assim como um dia essa palavra de encorajamento, assim como um dia essa palavra de ânimo chegou a uma igreja perseguida, chegou a uma igreja onde os irmãos estavam prestes a encontrar a morte, que o Senhor possa nos encorajar também nessa manhã. Que a Tua palavra, que é tão doce para nós, que nos corrige, que nos tranquiliza, essa palavra possa ser as palavras de Paulo, como um amigo, como aquele que estende um lenço, Pai. E que essa realidade das coisas que às vezes são tão estranhas, que o Evangelho possa entrar nessas realidades e mudar as cores disso tudo, Deus. Nós te pedimos, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus, nós nos humilhamos a Ti. Nós temos o nosso coração voltado para o Senhor, porque sabemos que no Senhor nós encontramos todas as respostas da nossa vida. As dores que nós temos na nossa alma, as dores que cada dia nos afligem, Pai, nós sabemos que em Ti nós encontramos as respostas, Deus. Então que no nome de Jesus, cada um dos meus irmãos possa ser recheado, Pai, com a Tua alegria. Possa ser, Pai, recheado com o Teu encorajamento. Nos lembrando que o Senhor é bom e que Sua vontade, Pai, para nós é boa, perfeita e agradável. E nós temos certeza, Deus, certeza, que aquele que começou a boa obra, um dia irá acabar isso, Deus, até a Sua volta. No nome de Jesus, Deus, dê um forte aplauso a Jesus por isso. Que você creia nessa palavra. Não que seja somente mais um culto de domingo, onde você escuta alguém, mas que você pratique isso. Pratique isso. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Não deixe de cumprimentar o pessoal, a gente não tem um cafezinho hoje, mas esperamos você aí até domingo que vem.